Boa tarde. A Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro confirmou 2 mortes por coronavírus no estado. Em todo o Brasil, a prioridade das autoridades agora é restringir ainda mais a circulação de pessoas. Em São Paulo, boa parte do comércio vai fechar as portas. Os ônibus já não estão circulando em Santa Catarina. Em Niterói, policiais estão retirando os moradores da praia e do calçadão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teve alta depois de passar a madrugada internado. Ele está com a Covid-19. O Brasil fecha fronteiras terrestres para a entrada de estrangeiros vindo de países da América do Sul. E ainda o colapso do sistema de saúde em Bérgamo, a cidade mais afetada da Itália. No país todo já são quase 3.000 mortos. Na Espanha, hotéis de Madrid vão virar hospitais para o isolamento dos casos mais leves. Na França, 4.000 pessoas foram multadas por saírem de casa sem autorização. E as lições de solidariedade no meio da pandemia, as histórias dos brasileiros que mudaram ainda mais a rotina para ajudar quem está isolado em casa. O Jornal Hoje está começando. As 2 primeiras mortes pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro foram confirmadas hoje. Uma mulher de 63 anos, da cidade de Miguel Pereira, e um homem de 69, de Niterói. A gente vai falar agora com Pedro Figueiredo, que tem todos os detalhes ao vivo. Oi, Pedro, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde a todos. A primeira morte pela Covid-19 confirmada aqui no estado do Rio de Janeiro foi de uma senhora de 63 anos, moradora da cidade de Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense. Ela era empregada doméstica e teria tido contato com a patroa que viajou recentemente para a Itália. A vítima tinha também hipertensão e diabetes. Ela apresentou os primeiros sintomas no último domingo, foi internada na segunda-feira e morreu na terça-feira. A segunda morte confirmada aqui no estado é de um caso semelhante. A vítima também é um idoso de 69 anos, morador de Niterói, na região metropolitana, e que também era diabético e hipertenso e apresentou os primeiros sintomas no último dia 11 de março. Ele teve contato com um caso confirmado que viajou para o exterior. Hoje, a Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro suspendeu todos os atendimentos ambulatoriais nos hospitais da rede pública e também da rede privada. Só poderão ser atendidos nos hospitais pacientes que cheguem em caso grave ou então pessoas com sintomas da Covid-19 ou então pessoas estáveis que estejam procurando alguma dessas especialidades, cardiologia, oncologia, psiquiatria, psicologia ou pré-natal. É uma medida para aliviar os hospitais e poder receber os pacientes com o novo coronavírus. Maju. Obrigada, Pedro. E como a gente viu o Pedro falando, um dos 2 mortos pela Covid-19 no estado do Rio de Janeiro era de Niterói. E lá a prefeitura adotou uma série de medidas para combater o vírus. O Danilo Vieira está em Niterói, tem as informações. Danilo, tem proibição aí de circular em praias e calçadões. Como é que tem sido a recepção da população a essas medidas? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Olha só, calçadão de Caraí, essa hora era para estar lotado, está vazio, então a recepção tem sido respeitosa. As pessoas estão respeitando essa determinação, né? Foi uma decisão publicada hoje pela Prefeitura de Niterói de bloquear o acesso às 15 praias da cidade. Tanto as praias que ficam aqui banhadas pela Baía de Guanabara, quanto as praias que ficam do outro lado da cidade e fazem parte da região oceânica, 15 praias ao todo. É uma medida importante, principalmente, por exemplo, aqui em Caraí, é um bairro que tem 25% de idosos, então é muito importante evitar aglomerações nesse momento. Está proibido banho de mar, ficar na areia, proibido passear aqui no calçadão, tem inclusive uma faixa aqui mostrando. Nesses primeiros dias a Prefeitura vai fazer apenas orientações, mas na semana que vem começa uma fiscalização mais atenta, mais intensa com a Polícia Militar e a Guarda Municipal. A gente preparou uma reportagem para mostrar medidas que a cidade de Niterói e que também o Rio de Janeiro estão tomando para evitar aumentos no caso de coronavírus, é o que você vai ver agora. A praia de Icaraí, uma das mais procuradas, amanheceu vazia. Antes das 6 da manhã, 60 agentes da Guarda Municipal e da Polícia Militar já orientavam as pessoas a não ficar na praia. Existe a possibilidade da prática, em tese, de 2 infrações previstas no Código Penal, que é a infração de medida
sanitária preventiva, que a pena pode variar de 1 mês a 1 ano, e desobediência à ordem legal de funcionário público, que a pena vai de 15 dias a 6 meses. O decreto, publicado hoje no Diário Oficial, cita a proibição da permanência nas praias da região oceânica e da Baía de Guanabara. Mas a Prefeitura de Niterói decidiu também proibir a circulação no calçadão e na areia para evitar aglomerações. Os agentes estão orientados nesse final de semana e no dia de hoje a trabalharem com orientação. Evidentemente que esse processo é um processo educativo. Não é coisa de brincadeira. Nós estamos lidando com uma situação gravíssima, séria. Além das praias, a Prefeitura determinou o fechamento de shoppings, centros comerciais, clubes e pontos turísticos, entre eles o Museu de Arte Contemporânea. No Rio de Janeiro, onde os pontos turísticos também foram fechados esta semana, os hotéis estão com apenas 20% da lotação. A Confederação do Comércio calcula prejuízo de 700 milhões para o turismo do Rio. Mas este momento delicado que todos estamos enfrentando não é sobre dinheiro, é sobre saúde. Em 24 horas, o número de casos confirmados de coronavírus no estado do Rio quase dobrou. A maior parte na capital, 1.254 casos suspeitos estão sendo monitorados. Por isso, a preocupação com as pessoas que ainda precisam usar o transporte público no Rio. Os ônibus continuam circulando com passageiros em pé e aglomerados, o que contraria os esforços para conter a disseminação do vírus. Esforço que é fundamental, inclusive, pela capacidade restrita da rede pública de saúde do Rio. Hoje, as unidades do estado e do município têm 110 leitos com respiradores, equipamento que faz toda a diferença nos casos mais graves do corona. As secretarias ainda não informaram quantos leitos estão disponíveis. O governo do estado disse que está providenciando mais 300 aparelhos para serem usados em 3 hospitais de campanha. A Prefeitura do Rio disse que dentro de 20 dias também vai montar um hospital de campanha dentro de um pavilhão do Rio Centro. A previsão é que o centro de eventos, localizado na zona oeste da cidade, receba 500 leitos de internação. A luta mundial contra o coronavírus foi parar ontem à noite num dos pontos mais altos da cidade. No Cristo Redentor, a imagem projetada de 150 bandeiras, 150 países com casos confirmados da doença. Uma lembrança de que nesse momento em que estamos separados, estamos também unidos. Parece filme de ficção, mas a realidade é hora da gente mesmo cooperar. São Paulo é o estado com o maior número de casos do novo coronavírus. Segundo a última atualização do Ministério da Saúde, são 240 casos confirmados, todos eles na região metropolitana, que é a mais populosa do país. São 21 milhões de habitantes, isso segundo o IBGE. E a Organização Mundial da Saúde diz que é preciso reduzir a circulação de pessoas em 60%. Por isso, as autoridades estão determinando e orientando novas regras para o comércio, como o fechamento de lojas e shoppings. O repórter Renato Peters está num dos maiores shoppings aqui da capital paulista. Renato, já estou vendo que estacionamento praticamente vazio aí atrás de você. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Para quem está acompanhando o JH, exatamente estamos nos acostumando a uma outra São Paulo, né? Sem trânsito e, como você disse, sem muitas pessoas nas ruas. Eu estou em frente a esse shopping, um dos maiores aqui da capital. São mais de 300 lojas, em média 80 mil pessoas circulam por aqui por dia. Mas olha só, você pode escolher o lugar, estacionar o seu carro em qualquer vaga, só que não, porque não pode entrar porque o shopping está fechado. É uma recomendação do governo do estado de São Paulo para que os shoppings fechem as portas, isso para evitar aglomeração em lugares fechados. Esse shopping aqui se adiantou, porque essa recomendação do governo do estado é para segunda-feira, da próxima segunda-feira, mas aqui as lojas já estão fechadas. Lá dentro, só os restaurantes estão trabalhando para quem pede comida por aplicativo ou pelo telefone. A praça de alimentação está fechada. Lá no fundo, Maju, dá para ver que tem um supermercado. Esse está aberto, está funcionando normalmente, mas a movimentação é muito diferente do que seria numa quinta-feira dita normal. Agora a gente vai ver na reportagem qual é a recomendação do governo do estado e também da Prefeitura de São Paulo para os demais estabelecimentos comerciais. O decreto do governo do estado recomenda o fechamento dos shoppings da região metropolitana de segunda-feira que vem, 23 de março, até o dia 30 de abril.
O governo diz que a recomendação foi discutida com representantes dos shoppings. O foco agora não é maximizar receita dos shoppings, e eles mesmos disseram isso. É maximizar o bem-estar da população que frequenta esses shoppings e dos funcionários desses shoppings. Já o decreto municipal restringe o comércio na maior cidade do Brasil, a partir de amanhã até o dia 5 de abril. Não é apenas uma recomendação, é uma determinação que se estende a lojas de rua e ambulantes. É proibido, não é nenhum decreto de recomendação. Decreto que suspende, não adianta ter a loja fechada e você ter um ambulante na porta da loja também vendendo o mesmo produto muitas vezes. É para seguir a orientação da vigilância sanitária aqui do município, que estabelece que neste momento a gente deve reduzir a circulação de pessoas em 60%. A feira livre está mantida. O que falta é a freguesia. O funcionamento de supermercados, farmácias, lojas de conveniência, distribuidoras de gás, postos de combustíveis, padarias, restaurantes e lanchonetes também vai ser permitido na capital paulista, desde que respeitadas as determinações de espaçamento entre as mesas e que seja oferecido álcool em gel para os clientes. Essa padaria funcionava 24 horas. Com a queda no movimento, diminuiu o turno da noite, reduziu a jornada da madrugada, deu férias para 30 dos 100 empregados e reforçou as medidas de higiene. Fomos espalhando álcool gel, a gente já trabalhava com isso no lavatório, né? Mas aí foi espalhando na loja, a higienização das mesas tem sido mais constante, né? Dos funcionários, as mãos e tudo, porque alguma coisa tem que ser feita, né? Senão o contágio explode. Na semana que vem, a associação que representa 89 shoppings na região metropolitana deve divulgar uma estimativa de prejuízos, que antes mesmo das medidas já eram grandes. Nós temos lojistas falando já em queda de 50%, tem lojistas falando em 30%, tem lojista, dependendo do segmento. Você tem um segmento de malas, que agora com as viagens internacionais bloqueadas e a taxa de câmbio alterada, ele vai ter mais de 80% de prejuízo. Muitas lojas de shopping já se adiantaram e não abriram hoje. Algumas mandaram os funcionários para as unidades de rua, mas já teve loja demitindo. Alegado que não tem renda na loja, então basicamente não tem escolha, eles vão ter que mandar mais ou menos 25 pessoas embora. E como a gente está vivendo uma situação sem precedentes, cada dia tem novidade. Olha só, o governo do estado de São Paulo está anunciando novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Entre elas está a orientação para restringir a presença de fiéis em templos e igrejas e férias coletivas para professores. O repórter Giba Bergamin tem os detalhes. Oi, Giba, explica para a gente como isso tudo deve funcionar. Boa tarde. Maju, muito boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. A entrevista coletiva aos jornalistas ainda em andamento aqui, tá? Seguinte, é uma recomendação, o governador João Dória reforçou esse termo, para que igrejas e templos de todas as religiões evitem, a partir de segunda-feira, missas, cultos, aglomerações, celebrações em geral. Tentem maneiras de fazer cultos online, enfim, medidas que afastem as aglomerações, tá? Não é o fechamento das igrejas, tá? Isso especialmente na região metropolitana. Também anunciou aqui a suspensão da cobrança de água para 506 mil famílias de baixa renda que pagam a chamada tarifa social. Isso para todo o estado, tá? Antecipação de férias para professores, diretores, são cerca de 150 mil em todo o estado, além de 15 mil professores e diretores do Centro Paula Souza, também a partir do dia 23 de março, isso capital, interior e litoral, tá? O prefeito Bruno Covas disse que vai fazer a mesma coisa na prefeitura. Tem uma informação importante, o governador pediu aí ao setor supermercadista, enfim, aos fornecedores, para a venda de álcool gel com margem zero e também uma fiscalização do PROCON rigorosa para evitar o preço abusivo. Vamos ver agora o que o governador falou sobre essa medida a respeito do álcool gel. Supermercados, isso já está ajustado, vale a partir do dia 23 de março. Portanto, o álcool gel em qualquer embalagem nos supermercados em todo o estado de São Paulo será vendido com margem zero. Isso certamente vai impor uma redução no preço do custo do álcool gel.
A Cooperálcool, em acordo com o governo, vai fornecer 50 mil frascos de álcool gel também para bombeiros, pessoas da segurança pública e outros setores do Estado, tá? O José Henrique Guerman, secretário estadual de saúde, falou aqui que continuam em 240 o número de casos, 4 mortes confirmadas, mas tem 16 casos suspeitos que são considerados graves, 2 deles no Instituto Emílio Ribas, que é uma referência aqui no estado de São Paulo sobre doenças infectocontagiosas. Nós voltamos com você, Maju. Obrigada, Giba. Qualquer coisa a gente se fala novamente. Obrigada. E olha, o governo do Distrito Federal ampliou medidas de combate à Covid-19. Um decreto fechou parques, shoppings, boates, clubes e mexeu até com o funcionamento dos bancos. A partir de hoje, o atendimento presencial nos bancos praticamente acaba. Só casos especiais serão resolvidos nas agências. Os 27 shoppings do Distrito Federal, que já estavam com horário reduzido, estão fechados, incluindo as praças de alimentação. O domingo não vai ter essa grande rua de lazer, o Eixão. Todos os clubes, feiras, o zoológico, boates e parques também foram fechados. Só que hoje, nossa equipe flagrou algumas pessoas desobedecendo a nova determinação. Esse grupo de ciclistas, por exemplo, ignorou a proibição de entrar no parque da cidade e treinou normalmente. O parque fica bem no centro de Brasília e é um dos maiores da América Latina. O Detran colocou aquelas barreiras nos portões e fechou a circulação de carros nas pistas internas do parque. As academias já tinham sido fechadas e a alternativa do brasiliense foi procurar os parques, que ficaram lotados. Mas agora eles estão assim. A água mineral que fica no Parque Nacional de Brasília completamente vazia, ao contrário do que ocorria até antes das medidas. O primeiro decreto para combater a Covid-19 foi assinado pelo governador Ibanez Rocha, do MDB, na semana passada. A medida número 1 foi suspender as aulas de escolas públicas e particulares, mas algumas creches foram poupadas. Agora o fechamento vale para todo mundo. O decreto também indicou a distância mínima de 1 metro entre as pessoas, o que fica bem difícil de cumprir para quem continua tendo que trabalhar e pegar o transporte público. Ontem, a Secretaria de Mobilidade anunciou o reforço de 100 ônibus. Hoje, um trem do metrô na cidade de Taguatinga teve problemas mecânicos e parou. Olha a multidão que se aglomerou na plataforma. O metrô informou que em 15 minutos a situação voltou ao normal. Essa infectologista alerta o que está virando um mantra. Dentro da sua realidade, se não tiver que trabalhar, fique em casa. O isolamento social vai prevenir que você adquira a infecção e depois diminuir o ritmo das novas infecções. Olha só, vamos aos números confirmados da doença no país. O Ministério da Saúde confirma 428 casos do novo coronavírus no Brasil, mas a gente sabe que esses números estão sendo atualizados aí a todo momento pelas secretarias estaduais. Vamos a Brasília com o Vladimir Neto, que tem as informações. Vladimir, seguinte, a Anvisa aprovou 8 novos testes para o novo coronavírus. Como é que esses testes vão funcionar? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Esses testes eles foram aprovados pela Anvisa para aumentar a capacidade de diagnóstico aqui no Brasil, né? Esses testes, eles com mais empresas, a ideia é que com mais empresas produzindo kits de exame, o governo consiga acelerar a entrega de testes de coronavírus, hoje liderada pela Fiocruz. Esses testes que foram aprovados hoje, eles estão divididos em 2 grupos, os que usam amostras de sangue e os que coletam material das vias respiratórias. E alguns destes testes poderão ser vendidos em farmácias, mas o resultado, sempre é bom lembrar, terá de ser interpretado por um médico que usa também ou leva em conta outros dados clínicos. E bom, enquanto o Brasil tenta conter a pandemia, os números da doença continuam aumentando, Maju. O último levantamento do Ministério da Saúde, como você adiantou, registra 428 casos confirmados do novo coronavírus em todo o país e 11.278 suspeitos. Mas se levarmos em conta também os casos registrados pelas secretarias estaduais de saúde, temos agora 534 infectados
infectados. Repetindo, 534 infectados com 6 mortes. 4 em São Paulo e 2 no Rio de Janeiro. Esses números devem ser atualizados hoje à tarde pelo Ministério da Saúde e pelas secretarias estaduais. E a avaliação do governo é que esses números vão continuar aumentando, Maju. Por isso que é importante manter as medidas de distanciamento social, que vão começar a fazer efeito em algumas semanas para conter a velocidade de propagação do vírus. Maju. Obrigada, Vladimir. Geralmente a atualização é por volta das 4 da tarde. E a Caixa Econômica Federal anunciou hoje medidas para combater os efeitos da pandemia na economia. De volta a Brasília, só que agora com a Flávia Alvarenga. Flávia, detalha para a gente um pouquinho essas medidas. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. São facilidades dos empréstimos. A Caixa Econômica Federal anunciou taxas de juros mais baixas, tanto para pessoas físicas como para as empresas. E também anunciou que vai adiar o pagamento das parcelas dos empréstimos que já estão em vigor em 60 dias. Ou seja, quem não puder pagar agora pode pagar em até 60 dias. E vai aumentar também a linha do crédito consignado. Para pequenas e microempresas que são ligadas aos setores do comércio e também ao setor de serviço, foram anunciadas também linhas de crédito com carência de até 6 meses. Esses são alguns dos exemplos apenas do que foi anunciado hoje pelo banco. E o governo vem anunciando essa semana uma série de medidas econômicas para abrandar, para conter todos os impactos na economia do país. O setor aéreo já foi beneficiado e uma medida provisória foi publicada hoje no Diário Oficial da União. As ações para o setor aéreo que já estão valendo são: nos contratos de concessão de aeroportos, as contribuições fixas e variáveis que vencem este ano poderão ser pagas até o dia 18 de dezembro. O prazo de pagamento do reembolso de passagens que foram canceladas será de 12 meses. O passageiro que aceitar o crédito para usar depois, em outra viagem, fica isento de multa contratual. O governo anunciou ainda que o pagamento das tarifas aeroportuárias cobradas das empresas também poderá ser feito mais tarde. Os vencimentos de março, abril, maio e junho passam para setembro, outubro, novembro e dezembro, medida que será feita via decreto. O governo também pretende renegociar as dívidas dessas empresas. E o ministro da Economia anunciou outras ações. Trabalhadores informais, autônomos de baixa renda, vão receber R$ 200 por mês durante 3 meses. O dinheiro poderá ser retirado em agências de bancos públicos. A medida deve atingir de 15 a 20 milhões de pessoas que não recebem outros benefícios sociais. O custo desses repasses será de 5 bilhões por mês, um total de 15 bilhões. O governo também informou que deve anunciar nos próximos dias um auxílio para ajudar no pagamento de parte do salário de funcionários de pequenas e microempresas que se comprometerem a não demitir durante esse período. E disse que outras medidas poderão ser adotadas. Podemos considerar, por exemplo, lá na frente, derrubar os encargos trabalhistas. E aumenta brutalmente a capacidade de geração de emprego. Mais tarde, no Ministério da Economia, o grupo de monitoramento anunciou outras medidas para evitar demissões. Durante o estado de calamidade, trabalhador e empregador poderão fazer acordos individuais, respeitando a Constituição. Uma medida provisória e um projeto de lei vão detalhar o teletrabalho e banco de horas, adiantamento de férias individuais, redução proporcional de salários e jornada, mas respeitando o salário mínimo e o valor do salário hora. As empresas poderão decretar férias coletivas com 48 horas de antecedência e terão o recolhimento do FGTS adiado. Questionado se essas mesmas medidas podem ser adotadas para servidores públicos, o Ministério da Economia disse que, neste momento, estão sendo anunciadas apenas medidas de proteção aos empregos regidos pela consolidação das leis do trabalho. Outras medidas estão em estudo. No ano passado, o governo enviou ao Congresso a chamada PEC emergencial, com gatilhos para a redução de gastos em caso de descumprimento da regra de ouro. Um desses mecanismos
mecanismos, obrigatório para a União, permite a redução da jornada de trabalho do servidor com ajuste do salário. Mas houve resistência no Congresso e de algumas categorias. O Supremo Tribunal Federal analisou no ano passado uma ação sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que trata da redução de salário e de jornada de servidores públicos. Houve maioria pela inconstitucionalidade da perda dos salários, mas o julgamento ainda não terminou. Os secretários de Fazenda dos estados fizeram um apelo ao ministro Paulo Guedes, pedindo aí mais recursos para combater a Covid-19. A gente fala sobre isso com a Flávia ainda. Vai, Flávia, pode falar. Maju, eles entregaram uma carta para o ministro Paulo Guedes, o comitê, né? O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos estados e daqui do Distrito Federal. E nessa carta eles falam sobre os prejuízos e pedem ao todo 15 bilhões e 600 milhões de reais para os estados. E alegam o seguinte, a maior parte do dinheiro para conter a perda na arrecadação provocada por todo o impacto na economia que já vem acontecendo, do que pode continuar acontecendo também, e dinheiro para ser colocado na área de saúde. Ontem, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, se reuniu e decidiu reduzir a taxa Selic. Passou de 4,25% para 3,75%, mais uma medida para conter todos os impactos. Queda na taxa Selic é a menor desde 1999 e segue a mesma linha do que vem ocorrendo nas decisões de outros bancos pelo mundo. Agora à tarde, às 3h30, está marcada mais uma reunião e mais uma entrevista coletiva via internet para o anúncio de mais medidas econômicas. Então vem mais novidade por aí, Maju. Estaremos ligados, obrigada, Flávia. E olha, depois de passar a madrugada internado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que está com a Covid-19, voltou para casa hoje pela manhã, está em isolamento. A gente continua em Brasília, só que agora com a Gioconda Brasil. Gioconda, o Jornal Hoje já mostrou que o novo coronavírus mudou a rotina aí no Congresso, né? Como é que está hoje? Boa tarde. Maju, boa tarde para você também. Como esperado, Maju, tudo muito parado, né? Câmara e o Senado colocaram um freio nas votações. Por aqui só se vota o que tiver acordo, como aconteceu ontem, quando a Câmara aprovou à noite o pedido de decretação de calamidade pública feito pelo Palácio do Planalto. O projeto agora vai ser votado no Senado, que já marcou a votação para amanhã, às 11 da manhã. Essa votação vai ser remota por causa da Covid-19. Como você disse, a Covid contaminou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O senador teve que passar a noite no hospital para fazer exames. O presidente do Senado se internou ontem à noite com sintomas de tosse. Em nota, a assessoria de Davi Alcolumbre disse que o senador fez uma tomografia para acompanhar a evolução da infecção por Covid-19 e, por recomendação médica, ficou em observação no hospital. Ele voltou para casa hoje, no fim da manhã. Vai ficar em isolamento. Na ausência de Davi Alcolumbre, o vice-presidente do Senado, Antônio Anastasia, do PSD, está à frente dos trabalhos. Foi ele quem testou hoje cedo o sistema de deliberação remota, que vai permitir que os senadores votem sem ter que vir ao plenário. A estreia desse aplicativo de imagem e de áudio vai ser amanhã, para quando foi marcada a sessão de votação do decreto de calamidade pública por causa do coronavírus. O decreto foi aprovado ontem de forma unânime pela Câmara. O sistema de áudio e imagem em que os senadores vão dizer os votos foi testado hoje de manhã. De acordo com os senadores, é o primeiro parlamento do mundo a fazer votação remota desta forma. Só depois que o estado de calamidade for aprovado pelo Senado é que o governo ganha liberdade para aumentar os gastos públicos sem que isso represente uma violação da Lei de Responsabilidade Fiscal e o governo possa ser acusado de improbidade administrativa. O estado de calamidade provocado pela pandemia deve piorar as contas do governo, que já tem um déficit previsto para este ano de 124 bilhões de reais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comandou a sessão de votação ontem. Por isso, não foi ao encontro organizado pelo presidente Jair Bolsonaro com representantes dos três poderes. Davi Alcolumbre, com a Covid-19, também faltou. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, no fim da reunião, destacou o trabalho da imprensa de informar a população durante a pandemia. Senhor presidente, agradecendo a Vossa Excelência
cumprimentando a todos da mesa, a todos os ministros aqui presentes, a imprensa que tem tido uma atuação impecável em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade quanto a esse drama que todos nós passamos. Eu agradeço a todos a oportunidade de estar aqui falando através desse momento com toda a nação brasileira. Muito obrigado. Enquanto os poderes procuram afinar o discurso, uma mensagem publicada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, numa rede social, provocou um mal-estar diplomático com a China. Eduardo Bolsonaro escreveu: "Quem assistiu Chernobyl vai entender o que ocorreu. Substitua a usina nuclear pelo coronavírus e a ditadura soviética pela chinesa. Mais uma vez, uma ditadura preferiu esconder algo grave a expor, tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. A culpa é da China e liberdade seria a solução." O embaixador da China no Brasil reagiu imediatamente. Afirmou que a parte chinesa repudia veementemente as palavras do deputado e exige que as retire imediatamente e peça uma desculpa ao povo chinês. Disse ainda que vai protestar e manifestar a indignação junto ao Itamaraty e à Câmara dos Deputados. Logo em seguida, a Embaixada da China no Brasil respondeu diretamente no perfil de Eduardo Bolsonaro. As suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares. Não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos. De madrugada, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, usou a rede social. Em nome da Câmara, pediu desculpas à China e ao embaixador pelas palavras irrefletidas de Eduardo Bolsonaro. Maia também afirmou que a atitude não condiz com a importância da parceria estratégica Brasil-China e com os ritos da diplomacia. Reiterou os laços de fraternidade entre nossos dois países e disse que torce para que, em breve, possamos sair da atual crise ainda mais fortes. O presidente da Frente Nacional de Agricultura, a frente parlamentar aqui da Câmara, o deputado Alceu Moreira, divulgou uma nota afirmando que há o desejo de manter no mais alto nível as relações bilaterais entre Brasil e China e lembrou que as declarações isoladas não representam o sentimento da nação ou de qualquer setor. Como nós sabemos, a China é um importante parceiro comercial do Brasil. Ainda sobre a situação de saúde dos parlamentares que estão contaminados com a Covid-19, ontem, o senador Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, também foi internado. Ele estava sentindo falta de ar e hoje o Hospital Sírio-Libanês, que está tratando do senador, divulgou um boletim dizendo que Nelsinho Trade apresenta uma boa evolução do quadro clínico, está mantendo boa oxigenação, teve melhora significativa, fez tomografia de tórax e não apresentou sinais de gravidade, não tem febre e pode receber alta em poucos dias. Atualização sobre o estado de saúde do senador Nelsinho Trade. Maju, eu volto com você. Obrigada, Joconda. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, teve reuniões no Palácio do Planalto até o começo da tarde desta quinta-feira. Quem está lá é o Vitor Boiadian, que traz para a gente as informações. Vitor, cadê o Vitor? Vitor não está aqui ainda, mas Vitor vai falar, já apareceu. Vitor, tudo bem? O que foi discutido nessas reuniões? Boa tarde. Oi, Maju, tudo bom? Boa tarde a todos que nos acompanham. Foram pelo menos duas reuniões que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, teve hoje aqui no Palácio do Planalto. Uma com o presidente Jair Bolsonaro e a outra com o ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto. A informação que eu recebi é que ele veio apresentar os possíveis cenários do avanço do novo coronavírus pelo país e as medidas que podem ser necessárias daqui para frente. Essas duas reuniões, Maju, foram presenciais, muito embora já exista uma recomendação aqui no Palácio do Planalto para que as reuniões que aconteçam aqui e até mesmo o briefing do porta-voz da Presidência da República passem a ser feitos por teleconferência. Ontem, aqui também no Palácio do Planalto, a gente viu aquela coletiva do presidente Jair Bolsonaro e vários ministros por momentos quebrando a chamada etiqueta respiratória, tirando e colocando a máscara várias vezes enquanto falavam com a imprensa. Bom, diferentemente de ontem, hoje a agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui no Palácio do Planalto é praticamente toda
dentro do gabinete dele. Há uma previsão para que ele receba o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora à tarde. Maju. Valeu, Vitor. E olha, ontem pela segunda noite seguida, houve panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro em várias cidades brasileiras. Depois, em menor proporção e atendendo a um pedido de Bolsonaro, apoiadores do presidente também se manifestaram. E à tarde, durante o pronunciamento de Bolsonaro ao lado dos ministros para comunicar as medidas do governo contra o avanço do novo coronavírus, também houve panelaços contra o presidente. E o governo federal determinou agora há pouco o fechamento de fronteiras terrestres para estrangeiros vindo de países vizinhos. A gente volta a Brasília agora com a Juliana Morrone. Oi, Juliana. Ontem a gente falou aqui sobre o fechamento da Venezuela, né? Agora você tem mais detalhes. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde. Olha, essa decisão vale para estrangeiros que estejam na Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai, Peru. No caso da Venezuela, como o Maju acabou de dizer, o Brasil já tinha determinado o fechamento de fronteiras. Estrangeiros do Chile e Equador que não fazem fronteira com o Brasil, claro, também não poderão entrar em território brasileiro por rodovias, ou seja, via terrestre. E ainda hoje deve sair uma medida específica para o Uruguai. O prazo dessa medida aí vale por 15 dias. O fechamento das fronteiras
terrestres não vale para cidadãos brasileiros que estejam nesses países e queiram entrar no Brasil. Cargas, mercadorias desses países continuarão liberadas para serem trazidas para cá. Bom, e no caso dos 622 turistas brasileiros que estão no Peru, o Ministério do Turismo diz que voltarão amanhã para o Brasil em uma ação coordenada com o Ministério das Relações Exteriores. Serão 4 voos e os 704 peruanos que estão aqui no Brasil voltarão para o Peru. Aliás, acaba de sair uma nota do Itamaraty dizendo que toda essa ação será coordenada pela Embaixada do Brasil em Lima. Em relação aos brasileiros que estão em outros países e queiram regressar, o Ministério das Relações Exteriores montou um esquema especial, está negociando com os governos de lá, embaixadas e também empresas aéreas. Maju. Obrigada, Juliana. É justamente disso que a gente vai falar, dos brasileiros que vivem em Cidade del Leste, no Paraguai, por exemplo, estão com dificuldades para atravessar a fronteira. Outros países vizinhos ao Brasil também estão limitando a entrada e saída de pessoas. Veja na reportagem. Foi mais um dia de fila e de angústia na imigração em Cidade do Leste. Segundo as autoridades paraguaias, desde que a fronteira foi fechada, 572 brasileiros já conseguiram voltar para casa. São pelo menos 7 mil vivendo de forma regular nessa região do país. A Zanares estuda medicina no Paraguai e só hoje conseguiu ser liberada. Vai com a filha para a Bahia, onde mora a família. Eu não tenho parente aqui, né? Só eu e ela, então é muito ruim ficar aí dentro sozinha. O decreto do governo paraguaio que fechou a fronteira deixou brecha apenas para o transporte de cargas. Nesse pátio da Receita Federal ficam os caminhões com cargas internacionais à espera da liberação das mercadorias. Os motoristas que vão para o Paraguai estão preocupados. Depois de cruzar a fronteira, eles terão de enfrentar uma quarentena de 2 semanas. Só se cuidar, né? A boa alimentação, a higiene pessoal e esperar. E que Deus nos guarde. Os caminhoneiros reclamam da demora na liberação das cargas e da aglomeração dentro do pátio. Aqui você não sabe quem é quem. Você está aqui no meio de um povo que você não conhece ninguém. São todos da mesma classe, mas você não sabe quem é quem. Então, se essa doença existir em alguém aqui, quem é que sabe que tem? Em Porto Iguaçu, cidade argentina que faz divisa com o Brasil, em Foz, carros de polícia patrulham as ruas e pedem para que as pessoas fiquem em casa para evitar a transmissão da Covid-19. A Argentina está com as fronteiras fechadas desde segunda-feira. Na ponte da Fraternidade, que faz ligação com Foz do Iguaçu, o movimento é bem abaixo do normal. Apenas argentinos e estrangeiros residentes podem entrar no país. Já na Colômbia, o presidente Iván Duque anunciou hoje mais uma medida para conter o avanço do coronavírus. A partir de segunda-feira, o país não vai mais receber nenhum voo internacional, nem mesmo voos com cidadãos do próprio país. Vamos ao vivo agora a Ponta Porã, lá em Mato Grosso do Sul, para ver como é que está a fronteira com o Paraguai. O Martim Andrada tem as informações. Qual a situação agora, Martim? Boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, por aqui os militares do Exército Paraguaio estão bloqueando os principais acessos de Ponta Porã a Pedro Juan Caralheiro, lembrando que só uma rua divide os dois países. Num primeiro momento, existe a informação do Exército de que toda a faixa de fronteira seria fechada e que só entrariam paraguaios e residentes. Mas hoje cedo o comandante do Exército, Lisa Pestega, disse que vai ser apenas uma restrição por conta da grande quantidade, o grande fluxo de pessoas estrangeiros que cruzam a fronteira todos os dias por aqui. Lembrando que segundo ele aí, caso a caso vai ser estudado, os militares aí eles vão analisar. Lembrando que aqui no país, ainda no país vizinho, está tendo toque de recolher das 8 às 4 horas da manhã. Já são 11 casos no Paraguai. Em Corumbá, na fronteira com a Bolívia, agora o trânsito de caminhões e de carros é enorme por conta aí, né, do posto de imigração, no caminho do posto de imigração por conta de medidas da Bolívia. Eles vão fechar o posto de imigração, todas as fronteiras do país à meia-noite. Amanhã, só bolivianos e pessoas que trabalham que vão poder entrar. A Bolívia também suspendeu os voos internacionais. Lá são 12 casos do Covid-19. Maju, volto contigo aí. Obrigada, Martim. Essa história dos voos está complicada. Brasileiros que estão no exterior pedem ajuda das autoridades para conseguir voltar para o Brasil. Por causa da pandemia de Covid-19, as companhias aéreas estão cancelando os voos e muitos países estão fechando as fronteiras, como a gente tem visto.
Com os voos cancelados, muitos brasileiros que estão em várias cidades do mundo estão sem saber o que fazer. Renata é goleira da Seleção Brasileira de Handebol e mora em San Sebastián, na Espanha, próximo à fronteira com a França, onde joga pelo Bera-Bera. E não consegue voltar para o Brasil. A nossa ideia é voltar o mais rápido possível para o Brasil, para estar com a família. Se for para estar em quarentena, que é para estar em quarentena com a família. O jogador Vassoura joga futsal pelo Al-Arabi, mora no Kuwait e também não está conseguindo vir para o Brasil com a família. Fecharam o aeroporto, fecharam algumas fronteiras e colocaram as pessoas infectadas numa cidade a 100 quilômetros da capital. Esses são atletas que moram fora do Brasil a trabalho, mas também tem muitos casos de brasileiros que viajaram a turismo e agora tentam voltar para casa, mas não conseguem. É o caso da sua mãe, né, Renata? Exatamente, Lucas. Eles fecharam um pacote aqui de um cruzeiro e aí o cruzeiro chegaria em Portugal e teria passagem de volta. Ir foi uma alegria. Conseguir voltar virou um drama. Minha passagem foi cancelada pela operadora, não tenho notícia de nada, não remarcam minha passagem, eu preciso voltar porque eu tenho medicações a tomar. Em Lisboa, do lado de fora do aeroporto, são longas as filas em busca de informação. Outros brasileiros foram buscar auxílio na Embaixada do Brasil em Lisboa. Nas redes sociais, criaram um grupo que reúne 250 pessoas que estão nessa mesma situação. Estou em Lisboa, Portugal. Assim como tantos outros brasileiros, estou impedido de voltar para o Brasil. Os aviões não estão saindo tão facilmente, as empresas aéreas estão cancelando os voos. A gente está apelando para o governo brasileiro uma forma de repatriar todos nós brasileiros. A família da Roberta está em Punta Cana. O voo deles também foi cancelado. Segundo eles, mais de 50 brasileiros estão na mesma situação, sem conseguir voltar para o Brasil. Estamos tentando contato com o Itamaraty, com a Embaixada, e a gente também não está conseguindo retorno de ninguém. Por favor, nos ajudem. No Brasil, os familiares aguardam ansiosamente a volta de todos para casa. A gente pede para que tome-se uma atitude. Ou o governo toma uma atitude, o Estado toma uma atitude, precisa trazer eles de volta para casa. Olha, em nota, o Itamaraty disse que está trabalhando com outros governos e com as companhias aéreas para conseguir trazer os brasileiros de volta. Diz também que não tem o número dos brasileiros no exterior que pediram ajuda por causa da pandemia de Covid-19. A Organização Mundial da Saúde disse que não existem evidências, por enquanto, de que o uso do ibuprofeno possa causar prejuízos para a saúde de quem tiver a Covid-19. Bianca Rotier está lá em Zurique, na Suíça. Bianca, essa história está super enrolada, numa hora sim, numa hora não. E agora? Conta pra gente. Boa tarde.